Era o dia 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia. Um bebê vinha ao mundo sem saber que seu destino seria marcado pela rejeição e, ao mesmo tempo, pela grandeza. Steve Jobs nasceu de um relacionamento proibido, não aceito pelas famílias. Sua mãe, Joanne, era filha de imigrantes alemães. Seu pai, Abdul Fattah Jandali, um estudante sírio. O romance não resistiu à pressão cultural e, logo após o parto, o bebê foi entregue à adoção. Esse começo já carregava uma marca que o acompanharia. O sentimento de ser descartado, substituível, alguém que precisava provar seu valor ao mundo. Ele foi acolhido por Paul e Clara Jobs, um casal simples. O pai era mecânico, a mãe dona de casa. Não havia luxo, mas havia esforço e dedicação. Foi nesse ambiente modesto que Jobs cresceu, com uma curiosidade inquieta, desafiando professores, questionando regras e se encantando com eletrônicos desde cedo. Era como se ele enxergasse naquelas máquinas mais do que fios e circuitos. Ele via portas para outros mundos. Mas esse garoto curioso também carregava uma inquietação. Não se encaixava. Não aceitava respostas fáceis. E desde cedo aprendeu que, para marcar a diferença, teria que desafiar tudo o que estava estabelecido. A adolescência foi marcada por rebeldia. Jobs não era um aluno modelo. Muitas vezes era taxado como problemático, mas havia uma chama em sua mente que poucos conseguiam enxergar. Ele encontrou amizade em outro jovem talentoso, Steve Wozniak. Woz, como era chamado, era um gênio da engenharia. Juntos, eles formariam uma dupla improvável. O sonhador que via além e o técnico que conseguia transformar ideias em realidade. Foi dessa combinação que nasceu, em uma garagem de Los Altos, o embrião de uma das maiores revoluções da história. Mas ninguém poderia prever o tamanho do impacto. Jobs ainda era apenas um garoto com fome de algo que não sabia nomear. Enquanto outros jovens se contentavam em estudar para arrumar um emprego seguro, Jobs mergulhava em experiências que moldariam sua visão de mundo. Ele frequentou cursos de caligrafia, aprendeu sobre design, viajou para a Índia em busca de espiritualidade. Parecia um andarilho perdido, mas cada passo era parte de uma colcha de retalhos que, mais tarde, se transformaria na base de sua genialidade em marketing. Ele entendeu algo que poucos compreendem. Não é sobre o produto em si, mas sobre como ele é percebido. A estética, o detalhe, a narrativa por trás. Jobs já estava construindo sua lente única de enxergar a realidade. Mas esse início, apesar de inspirador, estava longe de ser fácil. Ele não tinha dinheiro, dormia no chão de dormitórios de colegas, trocava garrafas por moedas para sobreviver. Foi rejeitado pela universidade, abandonou cursos formais. Mas em vez de encarar isso como fracasso, ele transformou em aprendizado. Ele costumava dizer que "connecting the dots", conectar os pontos, só é possível olhando para trás. Naquele momento era apenas caos. Mas o caos moldava o gênio que estava prestes a emergir. A garagem de Los Altos, onde Paul Jobs costumava passar horas consertando carros, tornou-se um cenário que hoje é quase mitológico. Ali, em um espaço pequeno, abafado, cheio de ferramentas improvisadas, duas mentes jovens e inquietas começaram a mudar silenciosamente o curso da história. Steve Jobs, com sua visão quase messiânica, e Steve Wozniak, com seu gênio técnico, não estavam apenas montando circuitos, estavam construindo uma revolução. O Apple II surgiu quase como uma obra artesanal. Não tinha a aparência sofisticada que se associa à Apple de hoje. Era uma placa nua, sem caixa, sem polimento, vendida para lojas de eletrônicos locais que enxergavam aquilo mais como curiosidade do que como produto de massa. Mas Jobs enxergava além. Para ele, aquela máquina rudimentar representava a semente de algo muito maior. A possibilidade de levar poder computacional para pessoas comuns. Num mundo em que computadores ocupavam salas inteiras
e estavam restritos a universidades, militares e grandes corporações, Jobs sonhava com o impossível: colocar um computador em cada casa, em cada mesa, em cada mente criativa. O sucesso real veio com o Apple II. Ao contrário do Apple I, ele já trazia um design amigável, colorido e envolvente. Foi um choque no mercado. De repente, dois garotos de uma garagem estavam competindo de igual para igual com empresas gigantes que tinham décadas de experiência e capital. O crescimento da Apple foi meteórico. Em questão de poucos anos, a empresa abriu capital na bolsa, tornando Jobs multimilionário antes dos 30 anos. Mas o dinheiro, para ele, nunca foi o fim. Era apenas combustível para um sonho ainda maior. Jobs carregava uma obsessão rara. Para ele, não bastava que o produto funcionasse. Ele precisava ser belo, quase artístico. Cada detalhe importava. O formato da caixa, a escolha da tipografia, a curva do design, até mesmo a organização dos componentes internos que ninguém nunca veria. Se fosse preciso gastar semanas discutindo a tonalidade de um cinza ou a suavidade de uma borda, Jobs não hesitava. Seus engenheiros o achavam insuportável. Muitos o consideravam tirano. Mas havia um paradoxo. Justamente essa obstinação é que elevava o padrão. Sob sua liderança, o bom nunca era suficiente. Tudo precisava ser extraordinário. Essa visão atingiu seu auge com o projeto do Macintosh. Diferente dos computadores da época, que exigiam conhecimento técnico, o Mac foi desenhado para ser intuitivo, visual, acessível. Jobs entendeu algo que poucos haviam percebido. Tecnologia não deveria ser apenas funcional, deveria ser emocional. O usuário não deveria apenas usar a máquina, mas se sentir inspirado por ela. E foi assim que nasceu um dos maiores golpes de marketing da história: o lançamento do Macintosh em 1984. O comercial, dirigido por Ridley Scott e inspirado no livro 1984, de George Orwell, não era apenas um anúncio, era um manifesto. Mostrava um mundo cinzento, uniforme, dominado por uma figura opressora que simbolizava a tirania tecnológica. Então, uma heroína surgia e destruía aquele controle, libertando as pessoas. O recado era claro: a Apple não vendia um computador, vendia liberdade. Vendia a promessa de que criatividade e imaginação podiam triunfar sobre conformismo. Foi um golpe psicológico magistral, que marcou não apenas o marketing de tecnologia, mas toda a história da publicidade. O Mac, com sua interface gráfica e o uso do mouse, parecia magia para quem nunca havia tocado em um computador. E Jobs estava no centro daquele espetáculo. Ele não era apenas o CEO. Era um maestro, um performer, alguém que transformava lançamentos de produtos em rituais quase religiosos. Quem o assistia tinha a sensação de participar de um momento histórico. Mas o mesmo fogo que iluminava seu caminho também queimava seus relacionamentos. Jobs tinha um temperamento difícil, e sua busca por perfeição beirava a crueldade. Ele humilhava subordinados, gritava em reuniões, descartava ideias com brutalidade. Muitos o admiravam, mas poucos suportavam trabalhar com ele. Dentro da Apple, a tensão crescia. O conselho de administração começou a enxergá-lo não apenas como um visionário, mas como um risco. A ironia do destino se revelou em seguida. O jovem que havia transformado uma garagem em império, que havia encantado o mundo com sua visão de futuro, foi expulso da própria companhia. A cena foi quase teatral. Os diretores decidiram que Jobs não tinha perfil para liderar. Ele, que exigia controle absoluto, foi colocado de lado, sem poder, sem voz. Para o público foi um choque. Como alguém tão brilhante podia ser descartado de maneira tão fria? Para Jobs, foi um golpe devastador. Ele havia perdido não apenas um emprego, mas o sentido da própria vida. A Apple não era só uma empresa. Era sua criação, sua identidade, sua alma projetada no mundo. Ser arrancado dela foi como uma amputação. E, no entanto,
É nesse ponto de ruptura que começa o próximo capítulo da história, porque, paradoxalmente, foi a queda que deu a Jobs a oportunidade de se reinventar. Sem Apple, ele teria de provar novamente quem era. E foi exatamente o que ele fez. Expulso da própria empresa, Jobs parecia um general derrotado em pleno campo de batalha. Ele havia sido a alma da Apple, o rosto por trás das inovações, a voz por trás dos anúncios revolucionários. E, de repente, encontrava-se em silêncio do lado de fora, sem palco, sem plateia, sem empresa. Muitos acreditavam que sua história terminaria ali, como a de tantos outros jovens prodígios que brilham intensamente por alguns anos e depois desaparecem na sombra da própria arrogância. Mas Jobs não era do tipo que aceitava o destino. Nos anos seguintes, a Apple começou a expandir sua presença em escalas que o próprio Jobs talvez não tivesse imaginado. Produtos como o iPhone 6 e 6 Plus quebraram recordes de vendas. O Apple Watch, lançado em 2015, abriu caminho para a empresa entrar no mundo da tecnologia vestível. O iPad continuava a redefinir a maneira como escolas, empresas e famílias interagiam com a tecnologia. O ecossistema inteiro, Mac, iPhone, iPad, Apple TV, App Store, iCloud, se tornava quase uma prisão de luxo. Uma vez dentro, era difícil sair. A Apple se consolidou como a empresa mais valiosa do mundo, quebrando barreiras de trilhões de dólares em valor de mercado. Os lucros vinham não apenas da venda de aparelhos, mas também de um novo braço, os serviços. Apple Music, Apple Pay, iCloud, Apple TV Plus. A estratégia deixava claro que o futuro não seria apenas de hardware, mas de assinatura, recorrência e fidelização absoluta. Mas, com o crescimento, também vieram críticas. A pergunta que pairava era: a Apple ainda é inovadora sem Steve Jobs? Muitos diziam que não. Os lançamentos eram refinamentos, não revoluções. Telas maiores, câmeras melhores, processadores mais rápidos. Mas onde estavam as disrupções? Onde estava o novo iPhone, o novo iPad, o próximo salto gigantesco? Alguns analistas afirmavam que a empresa havia se transformado em uma máquina de dinheiro, mas havia perdido a alma visionária. Outros defendiam que essa crítica era injusta. Jobs havia deixado não apenas produtos, mas uma cultura de excelência, e a Apple estava apenas seguindo o caminho que ele traçou. Paralelamente, surgiam debates éticos. Trabalhadores nas fábricas chinesas, processos por obsolescência programada, monopólio na App Store, batalhas judiciais com gigantes como a Epic Games. A empresa, que já havia sido vista como o símbolo da rebeldia criativa, agora era acusada de se tornar o império contra o qual um dia lutou. Ainda assim, os consumidores continuavam fiéis. A cada lançamento, filas se formavam, não apenas para comprar um novo aparelho, mas para participar de um ritual coletivo. A Apple havia transcendido o status de empresa. Era um culto moderno, uma religião tecnológica com seus templos de vidro nas grandes cidades do mundo, seus sacerdotes vestidos de camiseta preta e seus fiéis segurando iPhones como relíquias. E mesmo quando parecia que a inovação esfriava, a empresa surpreendia. O salto para os chips próprios, como o M1 e depois o M2, redefiniu o mercado de computadores. O avanço para a realidade aumentada e os rumores sobre carros autônomos mantinham a chama da curiosidade acesa. A Apple seguia ditando tendências, seja pela ousadia, seja pela força bruta de sua marca. O mais fascinante era perceber como, 10 anos após a morte de Jobs, seu espírito ainda pairava sobre a empresa. Cada keynote, cada lançamento, cada escolha de design era comparada ao que Steve teria feito. Ele havia se tornado uma presença espectral, um parâmetro eterno, um fantasma genial que guiava e, ao mesmo tempo, assombrava a empresa. Porque, no fundo, o mundo sabia, não haveria outro Steve Jobs. E talvez, justamente por isso, a Apple ainda carregava sua sombra, tentando equilibrar o peso do mito com a necessidade de olhar para frente.
Com o passar dos anos, Steve Jobs deixou de ser apenas um nome do Vale do Silício para se tornar um mito universal. Sua história é ensinada em escolas de negócios. Sua estética minimalista virou padrão no design moderno, e sua filosofia de unir arte e tecnologia continua ecoando como um mantra. O homem que começou em uma garagem, rejeitado na infância, expulso da própria empresa e depois renascido em glória, encarnou a narrativa perfeita do herói trágico que vence a morte pelo legado. A imagem pública de Jobs foi moldada como a de um gênio imperfeito. Não era um santo, longe disso. Era temperamental, exigente, muitas vezes cruel com funcionários, mas essa mesma intensidade foi responsável por resultados impossíveis. O que para uns era tirania, para outros era a faísca que transformava o impossível em produto. E talvez essa dualidade seja o que torna sua figura tão fascinante. Ele mostrou que a genialidade nunca vem sem custos, que a grandeza é forjada tanto na luz quanto na sombra. O impacto cultural de Jobs ultrapassa a tecnologia. Ele redefiniu como consumimos música com o iPod e o iTunes, como nos comunicamos com o iPhone, como pensamos em design com o iMac, como vemos cinema com a Pixar. Mais do que inventar produtos, ele alterou hábitos, comportamentos e expectativas da humanidade. Cada keynote, cada One More Thing, era mais do que uma apresentação. Era um espetáculo que mudava a cultura global. Hoje, Steve Jobs é invocado como referência não apenas por empreendedores, mas por artistas, escritores, criativos de todas as áreas. Ele é lembrado como alguém que não aceitava o mundo como estava, mas insistia em dobrá-lo à sua visão. Essa obsessão pelo detalhe, essa recusa em comprometer a experiência estética, essa fusão entre disciplina e sonho, criaram um arquétipo de inovação que se tornou padrão aspiracional. Mas sua morte também deixou uma lição dura. Até os maiores são mortais. A batalha contra o câncer mostrou que nem toda a força de vontade, nem toda a inteligência, nem todo o dinheiro pode vencer certos limites. E, paradoxalmente, foi essa fragilidade humana que fortaleceu ainda mais o mito. Jobs tornou-se a lembrança de que o tempo é finito e que, justamente por isso, precisamos ousar enquanto podemos. Sua frase, repetida em discursos e livros, ecoa até hoje. Lembre-se de que você vai morrer. Isso é o melhor que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. No fim, o real legado de Steve Jobs não está apenas nos aparelhos brilhantes que carregamos nos bolsos ou nas telas que iluminam nossas casas. Está no impulso de sonhar grande, de desafiar o status quo, de acreditar que é possível deixar uma marca tão profunda que ressoe muito além da própria vida. Ele mostrou que a tecnologia pode ser poesia, que o design pode ser filosofia, que um produto pode carregar dentro de si não apenas circuitos, mas também visão, rebeldia e arte. Jobs transformou-se em símbolo. Para alguns, ele é o profeta da era digital. Para outros, o último grande artista da tecnologia. Mas para todos, sua vida é a prova de que uma única pessoa, com obsessão, foco e coragem, pode mudar o rumo do mundo. E assim, quando olhamos para a Apple, para cada aparelho que se liga com uma maçã iluminada, vemos mais do que uma empresa. Vemos a lembrança de um homem que acreditou que até mesmo um computador poderia ser uma extensão da alma humana. Steve Jobs não está mais vivo, mas continua presente, nos bolsos, nas mesas, nos olhos, nas ideias. E talvez seja essa a maior vitória de todas: ter construído algo tão intenso que sobreviveu ao próprio Criador. O corpo de Steve Jobs começava a falhar, mas sua mente ainda era uma lâmina afiada. As fotos mostravam um homem magro, quase transparente, mas os olhos, sempre intensos, sempre faiscando, denunciavam que ele ainda estava em guerra contra o tempo. O câncer havia retornado, implacável, e mesmo assim, ele se recusava a parar. Era como se a morte fosse apenas mais um concorrente a ser derrotado com design, estratégia e disciplina.
No entanto, Jobs não era ingênuo. Ele sabia que o fim estava próximo. Essa consciência não o paralisava. Pelo contrário, parecia acelerar tudo. Cada reunião, cada decisão, cada detalhe ganhava uma urgência diferente. Ele já não estava construindo apenas para si, estava construindo para o mundo sem ele. Apple precisava sobreviver ao seu criador, precisava continuar ousada, irreverente, visionária. Foi nessa fase que a figura de Tim Cook ganhou protagonismo. Jobs o havia escolhido anos antes, impressionado pela frieza quase militar com que ele organizava a cadeia de suprimentos da Apple. Cook transformara fábricas na Ásia em extensões perfeitas da Apple, garantindo prazos, eficiência e margens de lucro impressionantes. Jobs sabia. Cook não era um visionário, mas era um gestor imbatível. Ele seria o guardião que manteria a máquina funcionando. Ao lado de Cook, Jonathan Ive se consolidava como o braço criativo. Jobs via nele não apenas um designer, mas uma alma gêmea estética. A obsessão pelos detalhes, pelas curvas invisíveis, pelo toque perfeito, tudo isso se refletia em Ive. Jobs dizia: Johnny entende o que a Apple é. Entre Cook e Ive, ele via um equilíbrio: disciplina e poesia, logística e design, firmeza e imaginação. Jobs, cada vez mais debilitado, ainda subia ao palco. Em janeiro de 2010, apresentou o iPad, um produto que muitos criticaram, chamando de um iPhone gigante. Mas, como sempre, o público mordeu a isca. Milhões de pessoas descobriram uma nova forma de consumir conteúdo. O mercado editorial, a indústria de games, o mundo da educação, todos foram impactados. Era como se Jobs, já em seus últimos anos, tivesse decidido dobrar a aposta e mostrar mais uma vez que só ele via o futuro. Nos bastidores, porém, a luta era brutal. Cirurgias, terapias experimentais, dietas restritivas, idas e vindas a hospitais. Havia dias em que ele mal conseguia se levantar, mas em outros aparecia com energia intensa, quase febril, como se estivesse determinado a sugar cada segundo de vida. Ele dizia aos mais próximos: a morte é o melhor invento da vida. Ela limpa o velho para dar espaço ao novo. Uma frase que soava como filosofia, mas que, para ele, era um lembrete pessoal de que precisava correr contra o tempo. A sucessão foi um momento delicado. Jobs sabia que sua saída oficial abalaria a confiança do mercado. Ainda assim, em 24 de agosto de 2011, escreveu a carta de renúncia mais impactante da história corporativa. Eu sempre disse que se chegasse o dia em que não pudesse mais cumprir meus deveres como CEO da Apple, eu seria o primeiro a deixar o cargo. Infelizmente, esse dia chegou. O mundo recebeu a notícia em choque. Era o fim de uma era, ainda que muitos não quisessem admitir. Jobs se retirava da linha de frente, mas sua sombra pairava sobre cada produto, cada decisão, cada sala de reunião. Ele não deixou apenas uma empresa, deixou uma cultura, quase uma religião em torno da ideia de simplicidade, perfeição e rebeldia contra o comum. Poucos meses depois, em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu. Mas, ao contrário da maioria, não partiu como alguém esquecido ou irrelevante. Partiu no auge, deixando a Apple como a empresa mais valiosa do planeta, deixando produtos que se tornariam extensões do corpo humano e deixando frases que ecoariam como mantras de coragem e irreverência. Jobs não apenas construiu uma companhia, ele alterou o tecido cultural do século XXI e fez isso enfrentando a fragilidade humana, a falibilidade do corpo e o peso do tempo. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de uma lenda. A notícia correu como um raio. Na noite de 5 de outubro de 2011, sites, jornais e redes sociais colapsaram em homenagens. O Twitter registrou recordes, e as manchetes do mundo inteiro estampavam o mesmo nome: Steve Jobs. Poucos líderes, poucos artistas, poucos políticos haviam provocado tamanha comoção.
Era como se o planeta tivesse parado por um instante para reconhecer a partida de um homem que, de uma garagem, havia moldado a forma como bilhões de pessoas viveriam, se comunicariam e sonhariam. Na sede da Apple, em Cupertino, velas, flores e mensagens começaram a se acumular. Pessoas que nunca haviam trocado uma palavra com Jobs choravam como se tivessem perdido um amigo. Não era apenas a admiração por produtos elegantes, era a sensação de que um pedaço da imaginação humana havia se apagado. Para muitos, Jobs era a prova viva de que um indivíduo podia desafiar impérios, reinventar indústrias e criar o futuro com as próprias mãos. Concorrentes se curvaram. Bill Gates, seu antigo rival e, ao mesmo tempo, cúmplice em tantas batalhas tecnológicas, declarou: "O mundo raramente vê alguém com o impacto profundo que Steve teve. Para aqueles de nós que tiveram a sorte de trabalhar com ele, foi uma honra." Mark Zuckerberg escreveu: "Obrigado por ser um mentor e mostrar que o que você constrói pode mudar o mundo." Até Barack Obama se pronunciou: "Steve foi um dos maiores inovadores americanos. Ele transformou a forma como cada um de nós vê o mundo." O impacto foi além da tecnologia. Cineastas, músicos, escritores, líderes espirituais, empreendedores de todos os cantos, todos citavam Jobs como inspiração. Ele havia se tornado um mito moderno, um Prometeu que roubou o fogo da inovação e o entregou ao homem comum na forma de um smartphone ou um computador. Mas havia também o medo. A pergunta que pairava no ar era simples: o que será da Apple sem Steve Jobs? Muitos analistas previram o declínio imediato. A lógica era cruel. Sem o gênio visionário, a empresa se tornaria apenas mais uma gigante burocrática, incapaz de repetir a mágica. As ações chegaram a oscilar violentamente, refletindo a incerteza. Dentro da Apple, o clima era de reverência e responsabilidade. Tim Cook, agora CEO oficial, reuniu a equipe e disse: "Steve deixou para nós a empresa mais preciosa do mundo. Cabe a nós honrar esse legado." Mas, no fundo, todos sabiam que ninguém jamais substituiria Jobs. Era impossível imitar sua energia, sua imprevisibilidade, sua capacidade de transformar até uma reunião de produto em um espetáculo teatral. A biografia autorizada, escrita por Walter Isaacson, foi publicada pouco depois. O livro revelou detalhes íntimos da personalidade de Jobs, sua intensidade, sua dureza, sua vulnerabilidade, suas contradições. Longe de destruir a lenda, os relatos a fortaleceram. O mundo descobriu que, por trás do ícone, havia um homem complexo, cheio de falhas, mas movido por uma paixão tão violenta que era capaz de arrastar multidões e dobrar indústrias. Enquanto isso, nas lojas da Apple, filas continuavam a se formar. O iPhone 4S, lançado um dia antes de sua morte, se tornou um símbolo da transição. Um produto que ainda carregava a assinatura de Jobs, mas já era vendido em um mundo sem ele. O público comprava não apenas o aparelho, mas uma memória, uma forma de manter viva a conexão com o Criador. Os meses seguintes mostraram algo surpreendente. A Apple não apenas sobreviveu, mas prosperou. O legado de Jobs não era uma chama frágil prestes a se apagar, mas uma fogueira que continuava a iluminar. O iPhone 5, lançado em 2012, vendeu milhões. O iPad crescia. A App Store explodia em popularidade. A empresa se consolidava como a maior do planeta em valor de mercado. O impacto da morte de Jobs, portanto, foi duplo. De um lado, uma perda irreparável, uma ausência impossível de preencher. De outro, uma prova de que a visão dele havia se enraizado tão profundamente que continuaria a dar frutos, mesmo sem sua presença física. O homem partiu, mas a cultura que criou continuava viva, expandindo-se, moldando hábitos, influenciando novas gerações de empreendedores e criativos. A ausência de Jobs não apagou a chama da Apple. Pelo contrário, parecia que a empresa havia sido treinada para continuar mesmo sem seu capitão.
Tim Cook, agora à frente da gigante, assumiu um papel mais administrativo, metódico, menos teatral, mais eficaz. Ele não era um showman como Jobs, não subia ao palco com a mesma intensidade quase messiânica, mas transmitia estabilidade. E essa estabilidade foi crucial para acalmar investidores e manter a engrenagem funcionando. Ferido, humilhado e ao mesmo tempo inquieto, ele decidiu começar de novo. Fundou a Next, uma nova empresa de tecnologia que seria quase um laboratório de luxo para suas obsessões. Jobs não queria apenas construir computadores, queria construir máquinas perfeitas, pensadas até o último detalhe, com design impecável e poder computacional inigualável. Mas havia um problema. Perfeição custa caro. A Next se tornou uma espécie de monumento ao perfeccionismo de Jobs. Os computadores eram belos, revolucionários em conceito, mas também caríssimos, inacessíveis para o grande público. A crítica não perdoou. Muitos diziam que Jobs havia perdido a mão, que estava desconectado da realidade, preso em sua própria bolha estética. A Next não chegou a ser um fracasso completo. Suas inovações técnicas seriam importantes mais tarde, mas nunca alcançou o sucesso que Jobs imaginava. Ele, que havia sonhado em conquistar o mundo novamente, parecia patinar em areia movediça. Foi nesse mesmo período que ele tomou uma decisão que mudaria não apenas sua trajetória, mas a história da cultura global: a compra de um pequeno estúdio de animação digital da Lucasfilm. À primeira vista, parecia um capricho, uma jogada sem lógica. Quem, em sã consciência, acreditaria que computadores poderiam ser usados para fazer filmes inteiros de animação? Mas Jobs enxergou o futuro de novo. Esse pequeno estúdio se tornaria a Pixar. No começo, nem tudo foram flores. A Pixar quase faliu mais de uma vez, sobrevivendo graças à insistência de Jobs em continuar injetando dinheiro. Mas, aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. A equipe da Pixar não estava apenas criando animações, estava reinventando a narrativa cinematográfica. Quando Toy Story foi lançado em 1995, o mundo do cinema mudou para sempre. Foi o primeiro longa-metragem totalmente feito em computação gráfica, e não era apenas tecnicamente impressionante, era emocionalmente poderoso. Com a Pixar, Jobs mostrou que sua visão não se limitava à tecnologia. Ele entendia de histórias, de emoção, de alma. Enquanto a Next naufragava em suas próprias limitações de mercado, a Pixar explodia em criatividade e reconhecimento. Em poucos anos, tornou-se um império do entretenimento, provando que Jobs não havia perdido sua capacidade de antecipar o futuro. Mas a vida pessoal de Jobs também estava em ebulição. Ele finalmente reconheceu a paternidade de Lisa, sua filha com Kristen Brennan, algo que havia negado por anos, e começou a construir uma relação mais próxima com ela. Casou-se com Lorraine Powell, mulher que seria sua companheira até o fim da vida, e começou a experimentar um novo equilíbrio entre ambição e intimidade. No entanto, mesmo com Pixar brilhando e Next resistindo, havia uma ferida que nunca cicatrizava: a Apple. Ele observava de longe enquanto sua criação se perdia em burocracia, decisões confusas e produtos sem alma. A Apple, que havia nascido da ousadia, parecia ter se transformado em mais uma empresa comum, incapaz de inspirar ou liderar. E no fundo, Jobs sabia que ainda não havia escrito seu último capítulo com ela. Em 1996, o destino fez seu movimento mais inesperado. A Apple estava à beira da falência. Suas ações despencavam, seus produtos eram fracassos comerciais, e a empresa que um dia havia sido símbolo de inovação parecia condenada à irrelevância. Foi nesse cenário que a Apple decidiu adquirir a Next, mais por necessidade técnica do que por respeito à visão de Jobs. O sistema operacional da Next era o que a Apple precisava para sobreviver.
E junto com a tecnologia, a empresa trouxe de volta o homem que havia sido expulso uma década antes. Jobs retornava, mas não era mais o mesmo garoto de 20 e poucos anos, impulsivo e descontrolado. Agora era um homem que havia passado pelo fogo da rejeição, que havia experimentado fracasso, que havia aprendido a jogar com paciência. Ele voltou à Apple, não como um rebelde, mas como um estrategista. E em pouco tempo, começou a mostrar que sua chama ainda ardia. Jobs sabia que ainda não bastava apenas salvar a Apple de um naufrágio. Era preciso transformá-la em um navio de guerra imbatível. Sua mente agora estava obcecada com um conceito simples, quase infantil: a fusão entre arte e tecnologia. Ele dizia aos engenheiros: a Apple não é só sobre computadores, é sobre ferramentas para a mente, é sobre música, é sobre estilo, é sobre vida. Aquela visão incendiava todos ao seu redor. Foi nesse período que ele encontrou um aliado fundamental: Jonathan Ive, o designer britânico de fala mansa e olhar introspectivo. Jobs e Ive se tornaram a dupla que reescreveria as regras do design moderno. Jobs falava com paixão. Ive respondia com maquetes de curvas perfeitas, linhas limpas, materiais que pareciam vindos do futuro. O iMac foi só o começo. O verdadeiro golpe viria quando eles decidiram atacar a indústria da música. O iPod não nasceu apenas como um aparelho de MP3. Ele nasceu como a ideia de colocar 1000 músicas no seu bolso. Jobs não queria apenas um player, queria mudar a forma como o mundo consumia música. A indústria fonográfica, incrédula, resistiu. Mas, quando Jobs apresentou o iTunes como uma loja digital simples, barata e legal, derrubou em poucos anos as gigantes do setor. Mais uma vez, ele não vendia apenas um produto. Ele vendia uma revolução cultural. Mas Jobs ainda não estava satisfeito. Dentro dele havia um impulso quase obsessivo: criar um objeto tão indispensável que faria parte da vida de bilhões. Esse impulso desembocou no iPhone. As reuniões internas eram tensas. Os engenheiros diziam que era impossível colocar um telefone, um iPod e um navegador de internet num só aparelho. Jobs não aceitava impossibilidades. Ele trancava equipes por dias, pressionava até o limite e só descansava quando cada detalhe se encaixava. O lançamento do iPhone, em 2007, foi um terremoto. Não apenas redefiniu a Apple, mas reconfigurou o planeta. Naquele palco, com a luz focada, Jobs apresentava o aparelho com a calma de um mágico que revela um truque. O público explodia em aplausos, mas o que ninguém sabia é que, nos bastidores, Jobs já começava a lutar contra algo que tecnologia nenhuma poderia derrotar: o câncer que retornava ao seu corpo. Ainda assim, ele não recuava. Cada produto lançado parecia ser uma corrida contra o tempo. O MacBook Air, retirado de um envelope Manila. O iPad, que muitos riram no início, mas que reinventou o mercado. Tudo isso saía de sua mente enquanto ele enfrentava noites de dor e hospitais silenciosos. Ao mesmo tempo, Jobs começava a preparar o futuro. Ele percebia que não viveria para sempre e, por isso, começou a cultivar líderes. Tim Cook, com sua disciplina quase militar na logística, e Johnny Ive, com sua visão estética, tornaram-se pilares. Jobs os moldava como um escultor molda pedra, com golpes firmes, às vezes duros, mas sempre com o intuito de revelar uma obra-prima. Ele dizia: "Meu trabalho é preparar a Apple para continuar quando eu não estiver mais aqui." Essa fase final de liderança mostrava um Jobs menos impulsivo e mais filosófico. Ele ainda era exigente, ainda gritava, ainda demitia em um estalar de dedos. Mas havia também um homem consciente da mortalidade que enxergava na tecnologia não apenas lucro, mas legado. O discurso em Stanford, em 2005, foi a condensação dessa consciência. Seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de outra pessoa.
Palavras que, vindas de qualquer outro, soariam bonitas, mas vazias. Vindas de alguém que enfrentava a morte, eram dinamite pura. A Apple se tornava a empresa mais valiosa do mundo, mas Jobs, ironicamente, se tornava cada vez mais frágil. Sua silhueta emagrecida contrastava com a grandeza de suas criações. A cada apresentação, o mundo percebia o gênio e o homem em guerra. De um lado, a mente que redesenhava a cultura moderna, de outro, o corpo que cedia. E ainda assim, ele não parava. Até o fim, estava obcecado em deixar uma marca no universo.